É um assunto que talvez ele possa trazer algum tipo de discussão também, não necessariamente eu acho entre eu e o Rafa, mas especificamente para algumas pessoas que acompanham política, porque eu acabo tendo críticas a isso, acredito que outras pessoas também terão críticas, que é sobre o interesse de diversos agentes políticos na mudança, na alteração da regra da lei da ficha limpa. Se você pensar que para o cara licitar com uma prefeitura, ele precisa ter certidões, etc., para ser servidor público, para determinadas diversas funções que ele quer exercer na sua vida, para poder votar, para determinar, para diversos momentos da sua vida. Ele tem que ser uma pessoa de conduta ilibada, não pode ter gastado o seu réu primário. Você pensar que até 2010 não existia essa necessidade de que o político, o gestor público, tivesse uma conduta ilibada, seria algo que hoje, 15 anos depois, se torna tipo, porra, mas como que alguém aceitava? E o mais interessante ainda é que tem algumas pessoas querendo mexer com isso. Por isso que eu vou trazer agora um vídeo da minha amiga Thailise, que é cientista política, especialista no assunto, e ela vai comentar um pouquinho com vocês sobre isso aí. Antes que passe o vídeo da Thailise, um detalhe, você que está assistindo, segue as nossas redes sociais, Beyond TV, @Beyond TV, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, essa pequena contribuição que eu, Rafa e o pessoal do Beyond TV estamos fazendo para que você consiga ter um pouco mais de informação para decidir o que é certo e errado, especialmente nesse manicômio que é o Brasil. Então segue nossos Instagrams, Rafael Werner, é isso, Rafa? Rafael Verne Oficial e @beyondtv.br. .br e @Dada Westphal. Então agora o vídeo da Thailise. Roda a vinheta, Pikachu. A Lei da Ficha Limpa foi criada para impedir que políticos condenados por órgãos colegiados da Justiça disputassem as eleições. Seu objetivo principal era moralizar a política, mas sua aplicação gerou debates sobre a judicialização do processo eleitoral e o impacto na democracia. Em 2018, por exemplo, a lei impediu a candidatura do Lula, condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá. Mesmo liderando as pesquisas, ele foi barrado pelo TSE, forçando o PT a lançar Fernando Haddad como segunda opção. A decisão foi vista pelos seus aliados como perseguição política. Já os seus adversários acreditavam que a decisão era a aplicação justa da lei. À época, o maior beneficiado foi Jair Bolsonaro, que, sem Lula na disputa, consolidou-se como principal nome e alternativa, que acabou por vencer as eleições. Entretanto, agora em 2025, a lei afeta o próprio Bolsonaro, que foi declarado inelegível pelo TSE até 2030 por abuso de poder político. Diferente de Lula, Bolsonaro não foi condenado criminalmente, mas a decisão amplia o alcance da lei da ficha limpa, incluindo infrações eleitorais. O caso do Bolsonaro reacende debate sobre o uso da justiça para definir os rumos políticos do país e pode reconfigurar inclusive a direita, abrindo espaço para novas lideranças. Só que existe um problema. A lei da ficha limpa, ela não é só aplicada no nível federal, mas os níveis municipais e estaduais também tem a aplicação da lei da ficha limpa, que trouxe inclusive impactos significativos. Muitos prefeitos e governadores foram impedidos de concorrer ou cassados após a eleição por conta da lei da ficha limpa, o que pode também resultar em instabilidade administrativa e disputas políticas. Por um lado, a lei renovou o cenário político, mas, por outro, gerou insegurança institucional. Além disso, há questionamentos sobre a seletividade. Políticos influentes podem ser barrados, enquanto outros, com históricos duvidosos, seguem elegíveis. A lei da ficha limpa, entretanto, ela continua sendo um dos pilares do sistema eleitoral brasileiro, mas seu impacto vai além da moralização da política. Casos como os de Lula e o de Bolsonaro mostram como a aplicação pode mudar o rumo das eleições, influenciando diretamente a escolha dos eleitores. No nível municipal e estadual, seus efeitos afetam a governabilidade e a estabilidade institucional. O debate sobre ajustes da lei segue aberto, especialmente diante das críticas sobre a sua possível insuficiência
instrumentalização política. O desafio aqui é equilibrar a moralidade pública e a soberania de voto popular, garantindo que a justiça não substitua as urnas na definição dos rumos do país. Legal, esse foi o vídeo da Thailise Scheffer, cientista política, e eu concordo muito com ela sobre esse ponto de que assim, a lei da ficha limpa ela é uma estrutura muito interessante para você afastar vagabundo da política. O problema é que, assim como diversas outras coisas, o Brasil consegue estragar algumas leis que foram criadas com boas intenções e que poderiam ter bons resultados, mas você acaba politizando a justiça. Então, a gente tem um caso famoso, que é o do Deltan Dallagnol, por exemplo, que ele, cara conhecido na Lava Jato, um cara que defende muito, luta muito contra a corrupção, etc., sem entrar em críticas pessoais a ele, mas o ponto é que acharam um motivo idiota e caçaram o cara depois de eleito. Será que quando foi criada a regra para esse tipo de cassação, era esse o objetivo? Será que quando o legislador criou isso, era isso? Esse era o bem jurídico que ele buscava preservar? Vou trazer talvez uma coisa polêmica, mas o Mamãe Falei, você pode achar ele um escroto, pode achar que ele falou um monte de bobagem, mas o motivo pelo qual ele foi cassado também. Será que era essa era a intenção quando se criou essa lei? E quando a gente volta para um cenário onde você tem um tribunal que ele é colocado lá por políticos, as pessoas, os ministros que compõem os tribunais superiores, são escolhas políticas, em especial o STF, que tem grande influência presidida, que o TSE é presidido, etc. Então você tem essas pessoas políticas lá dentro, queira ou não queira, podendo dar decisões que vão interferir nos candidatos da próxima eleição. A gente viu, por exemplo, que a USAID teve eventos junto com o Tribunal Superior Eleitoral, e que tipo de isonomia, que tipo de transparência é essa? Será que a decisão que emana desse tribunal realmente ela está buscando seguir o que o legislador buscava? Então, a lei da ficha limpa, considero ela essencial. Considero que um país onde vagabundo pode concorrer à eleição é um problema muito sério, mas também a gente tem que discutir sobre a politização dos nossos tribunais, porque a gente está colocando as raposas para cuidar do galinheiro. Rafael, tua opinião? Não, eu tenho certeza que vários dos deputados que anteriormente se orgulhavam da lei da ficha limpa, de ter sido eleito por uma lei onde ali ele comprovava, né, o teu passado, agora terão uma posição diferente por conta de um certo favorecimento momentâneo político, né? Isso me lembra muito um termo que a gente usa na ciência política que chama a lei de ferro da oligarquia, né? Sempre que existe um grupo político que vai se ascendendo, inicialmente ele sempre cresce com princípios democráticos, defendendo grandes ideais, mas quando eles chegam no poder, há uma certa especialização na atividade política, não mais com o objetivo de atender esses ideais nobres, mas sim em permanecer no poder. E se para permanecer no poder, para o teu grupo político ter algum sucesso, nós tivermos que alterar a lei, modificarmos, acabar com a lei da ficha limpa, eles vão fazer isso, né? Aqui, sem fazer juízo de valor acerca de Lula, Bolsonaro e tal, isso é uma coisa que acontece na política, independente do lado, né? Eu acho que, como você bem comentou, isso é uma regra em boas práticas políticas que nós poderíamos ter, não para eleger pessoas maravilhosas, porque se nós olhamos para o Congresso, independente da ficha limpa ou não, do histórico, a gente não tem uma classe política que a gente se orgulhe, né? E até mesmo as boas pessoas ali, com boas intenções, elas tomam decisões que são desastrosas para o país. Então, não é que a lei da ficha limpa seria uma coisa que mudaria substancialmente a política do Brasil, mas eu acredito que era um instrumento legal ali para trazer o mínimo de moralidade, né? Mas se isso de fato for revogado, eu acho que isso só reforça essa ideia de que as elites políticas elas agem em alto interesse, sempre visando o poder e a permanência própria ali.
E o interessante também, Rafa, se você for pensar, mas será que esse realmente é o desejo da população? Eu não tenho esse número, tô provocando, eu acho que cada um em casa tem que pensar nisso. Mas se tu fizer a conta que eles são os nossos representantes, os nossos deputados, eles são os representantes do povo, os nossos senadores são os representantes do povo. Quando eles pensam em alterar a legislação nesse sentido, que permitiria que condenados disputassem a eleição, será que é isso que a população quer? Então, novamente, a gente fala, porra, é por isso que não adianta você votar num cara que ele tem só um número, ou votar só num cara que ele é só da tua região, você não faz ideia do que ele defende, ou então do cara que só consegue emenda pro teu município, ou só porque o teu prefeito ou por um secretário ter pedido. Sabe, o problema do Brasil, ele é estrutural mesmo, sabe? Tem uma frase que diz que todo problema complexo, ele tem uma solução rápida, direta e errada. E o Brasil é o exemplo claro disso, porque a lei da ficha limpa poderia ser uma boa ideia? E daí ela consegue ser mal utilizada por tribunais, e daí você teria que resolver a questão dos tribunais e resolver a questão dos deputados que estão sendo mal votados. Então, é mais um motivo para a gente discutir sobre isso, mais um motivo para quem está nos assistindo falar sobre política, levar essa informação para frente, compartilhar o vídeo, porque as pessoas estão alienadas. Infelizmente, elas estão aceitando verdades que elas não conhecem, não estudam, e a gente acaba entrando nesses limbos e aceitando goela abaixo. Dada, eu sei que você mora num estado mais civilizado, que certamente destoa do resto do país, mas você já teve uma experiência eleitoral como eu. Quando você fala que, será que essa é a mesma vontade da população? Eu não duvido da capacidade do brasileiro em apoiar coisas absurdas. Durante a eleição, todo mundo que participa do processo eleitoral, já foi candidato, acompanha um pouco mais de perto, vê o quanto que o brasileiro se vende por muito pouco, né? Ô, Rafa, e um E comentário. o critério do brasileiro para escolher político, ele é inexistente. Me dá um saco de areia, você aperta a mão ali, é o cara do meu bairro. E tanto Gente como faz, gente. tanto faz se o cara, o que ele defende, né? Desde que, uma vez que ele chegue na Câmara dos Vereadores, chegue na Câmara dos Deputados, vai para a Assembleia, consiga favorecer minimamente a pessoa, ela já A pessoa se ou dá a por classe, satisfeita, né? a pessoa ou a classe. Esse aqui é o que vai defender a nossa classe. Daí vai lá e Nossa descarrega, classe. vota num cara. E assim, eu acho que tu matou uma lebre ali, se a população realmente quer isso. Se você chegar e disser o seguinte, você acha que tem se revogar a lei da ficha limpa, alguns políticos poderão ser beneficiados. Você concorda ou não? Daí o cara vai ficar na dúvida, se pergunta, isso aqui vai fazer com que o Lula possa disputar a próxima eleição. Ele vai dizer, não, então não. Não, mas é o Bolsonaro que pode disputar. Não, então sim. Então, novamente, a gente cai naquele ciclo de que não interessa exatamente a mensagem, mas sim de qual lado da torcida você está.